E se você puder nessa noite, colocar a mão no seu coração e agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por você estar vivo. Agradecer ao Senhor por estarmos aqui, por Ele estar conosco. Agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem te dado, por tudo aquilo que Ele tem te proporcionado. Mesmo que de repente sejam algumas lutas, alguns desafios, mas agradeça a Ele. Você está aqui, Ele está aqui. Te damos graças, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela vida. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela minha vida, pelas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo sustento que tem nos dado. Um sustento espiritual e um sustento material. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela nossa casa, pela minha casa. Te agradeço, Senhor Jesus, pelos nossos trabalhos. Te agradeço por esse tempo que vivemos. E principalmente, Senhor Jesus, por Tu estar conosco. Tu estar conosco, Senhor. Tu estar conosco, ó Espírito Santo. Pois Tu és um Deus bom. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo que nós estamos. Muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado pelo Senhor nos escolheu. Muito obrigado pelo Senhor estar nos restaurando, estar nos preparando para encontrar contigo e viver sim a eternidade contigo. Em nome de Jesus, que toda incredulidade, de repente, que se encontra em nosso coração, seja desfeita em o nome de Jesus. Que toda dúvida, que todo medo seja desfeito em o nome de Jesus. E nós cremos sim, Senhor Jesus, no poder do Evangelho, no poder da salvação, no momento que Tu nos tocou, no momento que Tu nos separou, no momento que Tu nos gerou, no momento, Senhor Jesus, que nós sentimos o Teu amor e a Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, amor. Eu convido os irmãos a abrir em Gênesis, abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 32, versículo 1 e 2. Gênesis 32, 1 e 2. Não deixe de ler o Velho Testamento, não deixe de ler a palavra do Senhor. É uma história conhecida, uma história que nós ouvimos muitas vezes, mas Deus tem algo novo nessa noite para nós. Basta nós recebermos e respondermos a Ele. Amém? Diz assim: E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Vou repetir. E foi também Jacó o seu caminho, guarda essa palavra, o seu caminho. E encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Eu destaquei a parte dessa palavra, o seu caminho, que diz que Jacó, seu caminho, ou seja, ele seguiu o seu caminho. É porque ele acabou de sair do encontro com Labão, seu sogro. O mesmo sogro que ele morou por 20 anos. A quem ele serviu durante tanto tempo. O mesmo sogro com quem ele tinha fugido. E ele, o seu sogro, foi atrás dele quando finalmente o encontra. Porque Jacó saiu do meio onde eles estavam sem comunicar a ninguém. Simplesmente... Então o sogrão foi atrás dele. Querido do sogrão, né? A gente sabe quem era Labão. Quando finalmente o sogro encontra, Deus dá um sonho a Labão, dizendo, não faça nada a Jacó. Então daí os dois têm uma conversa, Labão e Jacó. E eles praticamente resolvem uma situação a partir daquilo ali. E por isso que a palavra do Senhor diz, Jacó seguiu o seu caminho.
após esse concerto com Labão, após essa situação resolvida com seu sogro, então Jacó seguiu o seu caminho. Os dois seguiram o seu caminho, Labão e Jacó. E Jacó então seguiu rumo a Canaã, porque agora Deus, depois de 20 anos, distante da terra dele, distante dos seus pais, o Senhor falou com ele para que voltasse. O texto diz que ele viu os anjos de Deus, que saíram a encontrá-lo. Evidentemente, não só pelo sonho que Labão teve, que não era para fazer nenhuma coisa com Jacó, não somente pela percepção que Jacó tinha saído, ou pela percepção que Jacó estava tendo naquele lugar, naquele movimento. Ele estava seguindo seu caminho e começou a ver aquele lugar, começou a ver os anjos de Deus, viu um acampamento, mas por isso que a palavra diz que ele chamou aquele lugar de Manaim. Os estudos dizem que significa 2 acampamentos, o acampamento de Jacó e o acampamento do exército do Senhor. E Jacó sabia no seu íntimo que algo estava acontecendo ali. E na verdade a gente sabe na palavra que a única razão que Jacó está longe de casa, longe da sua terra por 20 anos, foi por uma situação que ele mesmo criou. Jacó mesmo criou, com seu irmão Esaú. E para que eu e você possamos viver uma plenitude do propósito de Deus, nós precisamos saber lidar com pendências e precisamos consertar todos os erros cometidos, para que não possamos entender a plenitude do Senhor. Então Jacó serviu o seu sogro por 20 anos, saiu da terra por uma situação que ele criou, um atrito lá atrás. Ele criou depois outro atrito com Labão, e Deus já estava movendo o coração de Jacó no primeiro momento com Labão, para que se encontrassem, conversassem e Jacó resolvesse aquela situação. Então Jacó seguiu para sua terra para consertar uma situação familiar, criando outra, aquela com Labão. Então antes dele ir embora, ele fez esse acerto. Então nessa noite nós possamos dizer e afirmar e mais uma vez saber que Deus é um Deus de restauração familiar. Deus é aquele que declarou por boca do profeta Malaquias que ele converteria os corações dos filhos aos pais e os corações dos pais aos filhos. E Deus é o mesmo Deus hoje, sempre foi, e Ele proporciona para nós essa noite uma restauração familiar, uma oportunidade de nós acertarmos as nossas pendências, assim como Ele está fazendo e fez com Jacó. Então Ele estava trabalhando na vida de Jacó para colocá-lo de volta no trilho. Ele não poderia fazer esse encontro, esse concerto com seu irmão, sem estar de volta no trilho. De volta fazer um concerto com seu sogro, que ele começasse a entender, que ele deveria entender e seguir o propósito, porque que ele saiu lá atrás, dos erros que ele cometeu. Então é nesse local, aqui na Bíblia relatado, que Jacó, percebendo a movimentação de Deus, então depois ele manda os mensageiros ao encontro do seu irmão, e ele sabe que chegou a hora de Deus realizar o acerto necessário na vida dele. Ele viu como Deus abençoou a vida quando ele estava lá com Labão. Apesar de tudo isso, Deus abençoou ele lá com seu sogro. E ele sabe, Jacó soube que tem que consertar algo com seu irmão. Eu não sei o que nessa noite eu, você e o Espírito Santo está ministrando que a gente precisa consertar com algum familiar, ou alguma situação, ou com o próprio Deus. Mas quando ele manda os mensageiros até Esaú, ele começa a ficar preocupado. Eu quero que você vá abrindo ali em Gênesis 32, 22. Então, como eu disse anteriormente, aquele lugar ele chamou Manaim, que é um dos significados que 2 acampamentos, ele reconhece o seu acampamento e o acampamento de Deus. Os anjos ali estabelecidos naquela noite
Então ele se levanta, ele toma toda a família, ele o faz passar pelo vale de Jaboque, por aquele despedadeiro, e Jacó teve um encontro e uma mudança, um encontro que muda toda a vida dele. Vamos lá ler Gênesis 32, 22. Você vai entender. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo aquilo que tinha. Ou seja, ele passou para tudo que ele tinha para o outro lado, ficando sozinho. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia, ou seja, o romper do dia. Ele lutou toda a noite até o romper do dia com esse varão. 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Esse varão, Deus tocou a coxa. (26) E disse: deixe-me ir, porque já rompeu o dia. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. A gente sabe disso e lembra de todas as passagens. Quantas ministrações a gente ouviu sobre isso? 27. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então o anjo do Senhor, o próprio Deus, entendemos, naquele momento perguntou para Jacó: qual é o seu nome? Quem tu és? E o significado no nome Jacó na palavra de Deus diz é enganador, usurpador. Não é à toa, irmãos, que todo o nome da Bíblia tem um significado, porque os nomes na Bíblia revelam-se a identidade daqueles. Então a identidade de Jacó era enganador, era usurpador. Então Deus perguntou: quem tu és? E ele respondeu, eu imagino assim: eu sou o usurpador. O significado do nome dele. Então eu olho e imagino como que foi essa pergunta. Imagina Deus daqui a pouco me dizendo: quem tu és, Cauê? Quem tu és, Fábio? Quem tu és, James? Quem tu és, Olívio? E o que nós vamos responder apenas ao Senhor? Entenda que não está só perguntando o nome de Jacó, ele está perguntando quem tu és. Quem tu és para Deus? Quem é você? Qual que é a tua identidade? Então ele respondeu: eu sou um enganador, eu sou alguém que tem errado, eu sou alguém que tem falhado, e agora eu mandei mensageiros encontrar o irmão que eu enganei 20 anos atrás. Minha vida tem sido marcada por isso, mesmo com todas as bênçãos, mas eu tenho algo para consertar. Isso não me deixa, eu tenho uma quietude lá atrás. Mas o Senhor declara para ele: você já não mais será chamado Jacó. Então Deus diz essa noite: você não mais será chamado Jacó. Então ele muda de nome. E Deus, então, quando muda de nome as pessoas na Bíblia, ele muda de identidade as pessoas na palavra do Senhor. Deus está dizendo: eu não vou mudar apenas a sua história, eu vou mudar aquilo que você é. Então você será chamado Israel. Israel é a combinação de 3 palavras: Israel, que juntas significam um homem que tem o poder de Deus. E com homens ele lutou, e nós olhamos essa declaração, que ele lutou com Deus, lutou com homens e prevaleceu. E o que nós precisamos entender
é que ao longo da nossa caminhada, às vezes lutamos lutas que são até desnecessárias, porque nós nos enfiamos lá, muitas delas, por nossas escolhas, por nossas decisões, por nossos orgulhos, por nossa teimosia, e nós nos enfiamos nessas lutas, muitas desnecessárias. E perdemos tempos com ela, vencemos ela e vamos para as lutas que realmente importam, para o nosso Pai, para o nosso Salvador, para o Espírito que habita em nós. E criamos muitos conflitos desnecessários. Então ele acabou de resolver um conflito com Labão, desnecessário, e ele estava para resolver o conflito com seu filho Esaú, só que ele não poderia resolver esse conflito, além de reconhecer e além de Deus mudar a identidade dele. Como ele iria resolver o conflito com seu irmão, sendo ainda chamado enganador? Então ele vai resolver o conflito com seu irmão, a partir de agora sendo chamado o homem que tem o poder de Deus. O homem que tem o poder de Deus. Você vai resolver o conflito que de repente o Espírito Santo está te trazendo, ou alguma situação, sendo chamada a mulher que tem o poder de Deus, o homem que tem o Espírito Santo de Deus, a mulher que tem o Espírito Santo de Deus. E não tenhas medo. Se porventura vir esse medo que Jacó teve quando enviou os mensageiros, o Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está contigo. E no momento que você ir, já vai ser ministrado ao coração do outro. E essa situação, pelo nome do Senhor Jesus, será resolvida. Aleluia. E mesmo ainda que houvesse graça de Deus se manifestado na vida de Jacó, e para isso também nós temos que ser honestos e reconhecer que não precisava ser dessa forma. É possível errar, mesmo quando Deus tem plano para nossas vidas. É evidente que Deus tinha um plano para Abraão, que se desdobrou na renovação da promessa em Isaac e continuaria na próxima geração. E nós vemos também Esaú que não valorizou isso da parte de Deus, e também vemos um coração naquela época lá atrás, voltando um pouco à história de Jacó, que Jacó estava com um coração sedento, querendo muito entrar nessa linhagem, E podemos sim afirmar pela palavra do Senhor que ele foi aceito, independentemente da atitude errada que ele teve, de tudo que é errado que ele fez para ser aceito, mas Deus o aceitou. Só que depois de tudo isso, ele teve que retornar para voltar para os trilhos, para seguir um caminho sendo chamado Israel, para consertar com seu irmão. Deus o aceitou, abençoou, o ministrou, o transformou e fez voltar para acertar essa situação com seu irmão. E ele estava querendo muito viver aquilo que Deus tinha. E quando ele foge do seu irmão, com medo, e foi viver, e nós lemos ali em 28, no versículo 28, que Deus disse que ele não chamará mais o nome de Jacó. Abre Gênesis 28, 15. Interessante, sempre quando a gente vê esse texto, a gente lembra e canta muitos hinos antigos, na época do meu pai, antigamente, que Jacó segurou aquele homem e disse, não vai sair daqui. E olha que interessante, Gênesis 28, 15. Eis que estou contigo, Deus falando para Jacó. Te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Vou repetir. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra,
porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Então, Deus lá atrás, liberou uma promessa para a vida de Jacó. E Jacó, naquele instante, quando lutava contra o Senhor, ele não foi machão, ele foi inteligente, ele usou essa mesma promessa. Que ele se lembrou, não, Deus não vai me deixar. Por isso que ele falou, não vou te largar aqui antes que tu me abençoe, porque eu tenho uma promessa da minha vida lá atrás, independentemente de tudo aquilo que eu tenha feito. Que o Espírito Santo nessa noite traga aquilo que o Senhor ministrou e profetizou, o Senhor ministrou e declarou e prometeu para a sua vida. Que você lembre o que o Senhor disse sobre você. Que o Espírito Santo traga de volta no seu coração, na sua mente, a promessa que Ele liberou para a sua vida. Assim como Jacó, naquele instante que lutou, lembrou disso. Então Jacó pegou essa frase do próprio Deus, e primeiro disse que não ia deixar ele, enquanto não cumprir aquilo que eu tenho referido. Então Deus não vai te deixar, se você o permitir, antes de cumprir tudo aquilo que Ele tem te entregado em mãos. Apenas responda a Ele. Amém? Então Jacó tinha promessas de Deus, e precisamos entender quão sérias são as promessas de Deus para as nossas vidas. Precisamos acreditar nelas, ter fé no que o Senhor liberou para nós, que Deus prometeu, que mesmo depois de termos as promessas, poderíamos cair, poderíamos falhar. Ele sabe de tudo, mesmo assim Ele te prometeu, Ele liberou uma palavra sobre você, sobre mim. E há pessoas que quando falham ou tropeçam, começam a desacreditar, que tudo o que Deus tinha planejado ou prometido já não vale mais. É muito pelo contrário, continua valendo. Apenas lembre, relembre, responda ao Senhor, lute pelas suas promessas, lute pela sua salvação até o final. Deus não muda de ideia. E a prova disso, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 1:20. Abra, por favor, já estou quase concluindo. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Amém? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Para cada promessa de Deus que eu e você temos na palavra do Senhor, o Senhor está olhando para mim e para você nessa noite, está dizendo sim, está dizendo amém. Eu não mudei de ideia sobre você. E precisamos também entender, reconhecer, que não basta somente termos essa promessa, nós temos que lutar por elas, fazer a nossa parte, ter a responsabilidade de cooperar com Deus e construir aquilo que Ele tem para nós como plano e propósito. Abra lá em 1 Timóteo 1:18. 1 Timóteo 1:18. Glória a teu nome, Senhor. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas, boa milícia, ou seja, lute por elas, uma boa luta, um bom combate. Lute pela sua promessa, lute por aquilo que Deus falou na sua vida. Seja humilde de reconhecer que Deus está mudando o nosso ser. Eu já compartilhei aqui outra vez que esse momento pós-pandemia, esse momento que viemos da pandemia, vivemos, é mais um treinamento para a nossa fé, para nos encontrarmos com o Senhor. Ainda há tempo disso.
Ainda há tempo disso. Então entendemos que devemos cooperar com Deus e construir aquilo que Ele tem para nós. Então, voltando lá, Deus fala ao coração de Jacó, que 20 anos depois, então, ou seja, Jacó atrasou o plano, o propósito de Deus. Deus está dizendo: agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que consertar os seus erros. Eu te abençoei, eu te disse sim, eu te prometi algo, eu mudei a tua identidade, mas faça a sua parte. Tu tem que ir lá consertar o seu erro. Outro exemplo que nós vemos é Moisés. Moisés, quando matou um egípcio, ele precisou fugir do faraó. Senão... Então nós podemos também dizer que Moisés atrasou o plano de Deus. Não somente para a vida dele, para uma geração toda que estava lá no Egito. Atrasou o propósito de Deus para uma nação, pois Deus disse que eles ficariam 400 anos lá, e eles ficaram um pouquinho mais. Eles saíram com 430 anos de lá, e uns anos no deserto. A palavra mesmo diz, Senhor, quando Ele encontra Moisés na sarça, que aqueles que estavam querendo tirar a vida dele já não estavam mais vivos. Então Moisés, tendo a palavra do Senhor, uma palavra que mudou a vida dele, nós temos uma palavra que mudou a nossa vida. Nós reconhecemos a salvação, mas Moisés teve que ir lá, não somente para libertar o povo, não somente para fazer aquilo de Deus, mas ele teve que consertar algo lá, porque ele cometeu um erro lá, um conflito desnecessário, matou um egípcio, fugiu, Deus mudou, Deus falou com ele, ele teimou, Deus falou com ele, vai lá, fez o conserto que ele tinha que fazer, Deus usou ele. Então faça o conserto necessário, que tem que ser feito, pois Deus liberou algo sobre a sua vida. Deus está renovando você, está me renovando para fazer esse conserto e voltarmos a estar no trilho do Senhor. Não desista, não desista. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, te damos graças pelas tuas misericórdias que se renovaram em nossas vidas, Senhor. Mais uma vez somos gratos, Senhor, pela tua palavra, pela tua bondade, Senhor, pelo teu amor para conosco. Estende, Senhor Jesus, esse amor aos nossos familiares. Estende, Senhor Jesus, esse amor, Senhor, àqueles que não te conhecem. E principalmente estende, Senhor Jesus, a restauração, Senhor, àqueles que se desviaram porventura, Senhor. Toca-os nessa noite, ministra-os ao Espírito Santo para eles voltarem, consertarem o que tem para ser consertado e voltar ao trilho. Que a semente, Senhor Jesus, da tua palavra em nossos corações caia em solo, Senhor Jesus, te querendo, um solo fértil, um solo, Senhor Jesus, que te deseja, Espírito. Sejam renovadas, Senhor Jesus, as nossas forças nessa noite e o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos seguir e combater, Senhor, aquelas palavras, aquelas promessas que tu deu para nós, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que as promessas do Senhor alcancem a tua e a minha vida nessa noite. Domingo é culto de missões. Traga a sua oferta, que será alcançada os nossos missionários. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, encerrando o nosso culto de louvor e adoração, e que as bênçãos de Deus estejam sobre cada um de nós. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, por teu falar ao nosso coração, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que tu tem ministrado, Senhor. Guarda em nós a tua palavra, Senhor, que nós possamos ser obedientes a ti e a tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a cada vida que aqui está nessa noite. Leva para casa em segurança, livrando de todo o mal. E que tuas bênçãos alcancem a cada um que aqui está, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te damos graça nessa noite, Deus, por tudo que tu tens feito por nós. Em nome santo de Jesus. Amém?
Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.